versículo 7. Diz assim: Eu, porém, por causa da tua misericórdia, entrarei em tua casa, com teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então, por causa da tua misericórdia, entrarei em tua casa. Nós vamos pensar um pouquinho nesse salmo, que foi o texto que nós escolhemos, especialmente por hoje ser o último domingo, né, da nossa campanha. E ontem à noite, no culto dos casais, já falamos alguma coisinha sobre isso, sobre esta consciência de que nós podemos entrar na casa de Deus, na igreja, e fazer parte da igreja, e fazer parte da mesa, e estarmos à mesa, ou voltarmos à mesa, retornarmos à mesa, tudo isso como assim, resultado mesmo, consequência, fruto da misericórdia de Deus para conosco. Tudo isso que acontece na nossa vida, toda a nossa dinâmica de vida envolvida com a igreja, é resultado, é fruto da misericórdia de Deus. Então, quando o salmista diz, eu estou usando aqui a Nova Versão Internacional, a versão, né? Eu, porém, pelo teu amor, pela tua misericórdia, entrarei em tua casa, por causa dessa misericórdia, dessa benignidade, desse amor que nós retornamos à casa do Senhor. Igreja existe, e toda essa dinâmica que a igreja produz para nós é resultado do amor de Deus para conosco. Talvez, assim, uma pergunta que nós poderemos fazer diante disso é: por que a igreja existe? Quem que precisa de igreja? Quem que precisa da igreja? Qual é a razão da igreja? É claro que a gente podia escolher várias direções para responder, né? E seria mesmo necessária uma resposta bem completa, bem complexa, com várias diretrizes. Mas eu quero pegar somente uma direção, na seguinte perspectiva: quem precisa da igreja? É Deus que precisa da igreja? Ou somos nós que precisamos da igreja? Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz lá que Deus idealizou a igreja antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus idealizou tudo que ele iria criar. E a igreja fazia parte desse projeto inicial de Deus. E quando Deus inclui, vamos usar uma linguagem aqui de projeto, né, no escopo do seu projeto, igreja, ele coloca dentro de todo o bojo do seu projeto a igreja, é porque ele estava percebendo que quem precisaria da igreja? É ele que precisaria da igreja? É Deus que precisa da igreja? Ou somos nós que precisamos da igreja? Ou é a humanidade quem precisa da igreja? Ou é a sociedade que precisa de uma igreja autêntica, viva, atuante, comprometida com Deus? E para a gente trazer para o nosso tema, é Deus quem precisa da igreja, ou é a nossa família que precisa da igreja? Então, é bem fácil de chegarmos a uma conclusão que Deus não precisa da igreja. Deus não precisa de culto. Deus não precisa de oferta. Deus não precisa da mesa. Porque Deus, ele é autoexistente. Ele se sustenta por si só. Ele não tem necessidade alguma. Ele se revela para nós na Trindade, num Deus trino, num Deus que é um, mas que são três. Então Deus não tem necessidade de relacionamento. Ele já se relaciona plenamente na sua maneira de ser, trino.
Pai, Filho e Espírito, ali já se completa qualquer necessidade que Deus poderia ter, embora Ele não tenha nenhuma necessidade. Então, quando nós pensamos nessa perspectiva, à luz desse texto, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa da bondade de Deus, é por causa do amor de Deus, é por causa da sua benignidade, que nós podemos vir à casa de Deus. E nós vamos chamar hoje a igreja de casa de Deus, e no final falaremos por quê. Quando nós pensamos que é por causa da misericórdia dele, porque a existência da igreja é fruto do amor de Deus para conosco. Deus sabia que nós é quem precisaríamos de uma igreja. Nós é quem precisaríamos de um espaço, de uma convivência, de um grupo de pessoas, de uma comunidade que pudesse nos abençoar e nos ajudar nas nossas carências humanas. Então, na necessidade de desenvolvermos a nossa espiritualidade, na nossa necessidade de conhecer a Deus, e a igreja nos ajuda a conhecer a Deus. A igreja nos ajuda a conhecer a Deus a partir da palavra que ela é comprometida e expõe. A igreja nos ajuda a conhecer a Deus através dos nossos relacionamentos como comunidade, como irmandade, como irmãos. Porque nenhum ser humano ele é capaz de compreender Deus plenamente. Então nós temos aqui um grupo de pessoas e que nós percebemos Deus de maneiras diferentes. Nós nos debruçamos diante do mesmo texto, por mais que estudemos com todos os recursos literários, teológicos, mas nós vamos percebendo Deus de maneira diferente. E no nosso relacionamento, nós vamos conhecendo as maneiras com que as pessoas percebem Deus. E isso aumenta a nossa percepção de quem Deus é, de como Ele age. Nós vemos a manifestação do amor de Deus na nossa comunidade, nós vemos a manifestação de Deus nas famílias, nós vemos a manifestação de Deus no cuidado uns dos outros. E isso vai fortalecendo a nossa fé, porque nós vamos conhecendo como Deus cuida. Tem uma canção que a gente canta aqui, né? Ele cuida, Ele guarda. E nós vemos Deus cuidando de outra família, a gente percebe, olha como Deus é carinhoso, olha como Deus é amoroso, olha como Deus age em favor das famílias, olha como Deus age em favor de seus filhos. Então somos nós quem precisamos da igreja. Somos nós que precisamos retornar à casa de Deus. Somos nós quem precisamos de culto. Deus não precisa de culto. Deus não é um ser vaidoso que necessita, para preencher a sua vaidade, dos nossos elogios. Deus não é um ser vaidoso que precisa do nosso reconhecimento de quem Ele é. A nossa adoração não melhora a Deus. Você canta aqui, Deus, eu te amo. Você não melhora Deus com isso, porque Deus já é perfeito. Deus não tem nada o que melhorar. A nossa adoração melhora quem? Melhora a gente, que vamos nos relacionando mais com esse Deus, que vamos nos aproximando mais desse Deus. Então quem precisa de culto é a igreja. Quem precisa de culto é a nossa família que precisa cultuar. A nossa família que precisa adorar. Nós temos essa necessidade intrínseca em nós. Leonardo Boff, um teólogo católico, ele vai trabalhar uma ideia, uma das teses dele, é a centelha divina, que Deus colocou dentro de nós uma centelha divina. E nós temos uma necessidade dentro de nós. Agostinho de Hipona, ele já dizia isso, né? Que o nosso ser só encontra sentido quando nós caminhamos na direção de Deus. Há um vazio dentro de nós. Foi ele que desenvolveu essa ideia. E esse vazio dentro de nós, ele
leva a nós numa necessidade de preenchê-lo. E o único que pode preencher é Deus. E o culto nos ajuda nisso, a igreja nos ajuda nisso, a participar de uma comunidade de fé, de uma igreja, nos ajuda nisso. E quando nós não preenchemos isso com Deus, então nós começamos a ter esse vazio existencial. E podemos tentar preencher de muitas outras coisas. Então o culto, ele nos dá um sentido de vida. O culto, ele nos completa existencialmente. Tem as 3 perguntas do mineiro, né? De onde vem, onde estou e para onde eu vou, né? A igreja nos completa nisso. Nós sabemos de onde viemos. Não sabemos? Fomos criados por Deus, imagem e semelhança dele. Nós sabemos onde estamos. Somos pertencentes do seu reino. E nós sabemos para onde vamos. Então essa crise existencial, de vez em quando a gente se esbarra nela ainda, né? Mas essas grandes perguntas filosóficas, a fé nos responde. E nós temos a igreja que fortalece a nossa fé, que nos ajuda na nossa caminhada. Então o culto, ele nos completa existencialmente. Nós estamos num culto adorando a Deus e a vida faz sentido para nós. Porque nós sabemos que temos um Deus no céu. Nós sabemos que temos uma missão. Nós sabemos que temos um chamado. Nós sabemos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e para onde estamos indo. O culto, ele nos cura emocionalmente. Então, nós estamos num culto e é uma oração, é uma fala de alguém, é uma música, é a mensagem, e aquilo traz um alento emocional para nós que estamos sofrendo, nos traz esperança, nos traz conforto. O culto, ele pode ter uma ação terapêutica, aliviando as nossas dores. Eu creio que assim, isso é testemunho nosso, né? Isso é coisa que a gente vive semanalmente. Eu disse isso domingo passado. Tem domingo que não, né? Tem domingo que o culto é normal, mas tem domingo que você vem quebrado para a igreja e você sai restaurado. Então o culto nos traz alegria. O culto nos proporciona a experiência da gratidão, de nós expressarmos a Deus o quanto nós somos gratos a Ele por todas essas coisas. Então não é Deus que precisa do culto, somos nós que precisamos do culto. Quando nós não cultuamos, seja não vindo para o culto, ou estando no culto e não cultuando, não é Deus, Deus não está perdendo nada. O que Deus está perdendo? Eu acho assim que seria uma arrogância minha achar que se eu não cultuar, estou prejudicando a Deus. Ora, como que eu sou importante no cenário universal, né? De todas as coisas dos séculos e da eternidade. Eu sou o cara, então, porque se eu não prestar o culto, Deus vai ser prejudicado. Deus não é prejudicado em nada, porque não existe como prejudicar Deus em alguma coisa. Acho que eu vou inventar uma palavra, Deus é imprejudicável. Quem é prejudicado sou eu. Quem é prejudicado é a minha família. Então somos nós que precisamos da igreja. Somos nós que precisamos de adorar. Somos nós que precisamos cultuar. Somos nós quem precisamos celebrar. Somos nós quem precisamos comungar uns com os outros. Se eu estou brigado aqui com o Murilo, e aí então, o que vai acontecer com Deus, Murilo? Nada, Ele continua sendo Deus. O que acontece com a gente, com a nossa família? É prejudicado. Nós que precisamos da comunhão uns com os outros. Deus não precisa da comunhão nossa, que nós estejamos. Deus se alegra. É prazeroso para Deus ver dos seus filhos. Quão bom, quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união.
Se nós queremos que a Bíblia, a palavra de Deus, é Deus quem está falando isso. Mas isso, assim, não prejudica a pessoa de Deus. Prejudica a gente. Eu estou brigado com o Murilo, eu estou prejudicando a minha família. Eu estou prejudicando a família dele. Ele está prejudicando a família dele. Ele está prejudicando a minha família. E nós estamos prejudicando a família de vocês. Não é? Não é ruim isso na igreja? Quando acontece essas coisas, é terrível, né? Acho que todos nós já vivemos momentos assim, nossas histórias, né? Então, assim, nós que precisamos da comunhão da igreja. Nós é quem precisamos. E a nossa cidade é que precisa de uma igreja comprometida com a palavra. A nossa cidade é que precisa de uma igreja que adora com fervor, com autenticidade. A nossa sociedade é que precisa de uma igreja que presta um culto autêntico a Deus, de uma igreja que vive em comunhão. Então somos nós quem precisamos de Deus. Então quando lemos, por causa da tua misericórdia, é porque Deus criou esse cenário, por causa da misericórdia dele, por causa do amor dele, por causa da sua graça, ele criou esse cenário chamado igreja, e todas as implicações eclesiásticas que nós nos envolvemos, Deus criou esse cenário para que nós vivêssemos nesse cenário, e nós fôssemos então abençoados pela igreja. Então a igreja, ela não abençoa a Deus. Deus é quem nos abençoa por meio da igreja também. E Deus também não precisa da igreja para nos abençoar, Ele nos abençoa como Ele quer. Então, mas Ele usa a igreja para abençoar as nossas vidas. Ele usa a igreja para abençoar as nossas famílias. Então, quando nós perguntamos, né, para que a igreja existe? É porque Deus precisa da igreja? Não. É porque nós é quem precisamos da igreja. É porque Deus nos ama tanto que colocou uma igreja na nossa história. Deus nos ama tanto que colocou a igreja na humanidade, né? Pensando assim no sentido macro. Mas pensando no sentido mais pessoal, Deus colocou uma igreja na história da nossa família. E cada um aqui tem um testemunho de como a igreja começou a fazer parte da sua família. Alguns foi lá pelo tataravô, né? Sei lá, de quando. Outros foi pelo bisavô. Outros fazem parte da primeira geração. No meu caso, nós fazemos parte da primeira geração de cristãos. Nós não temos assim como é que chama isso? Uma linha assim, familiar de crentes, né? Então, nossa geração aqui que começou. E achei muito legal o que Deus fez, porque se nós começamos em Hortolândia, parte da minha família começou em Santo André. E quando nós nos reencontramos, nós era tudo crente, né? E nós falamos, nós é crente agora, né? Beleza, que coisa bacana, né? Deus salvando a nossa família, assim, um para cá, outro para lá. Acho que bastante gente vive isso, né? Mas que bom que a igreja entrou na história da nossa família, que bom que a igreja entrou na história da sua família. Na canção da nossa campanha, tem uma frase que diz assim, e é tão bom saber que há lugar aqui. Você não se alegra em saber que nessa igreja houve e há e sempre haverá lugar para a sua família? Que coisa boa. Você saber que você pode fazer parte de uma igreja. Porque é você que precisa da igreja. É a sua família que precisa da igreja. Então, quando a gente tem esse tema de volta à mesa, é um convite para você se beneficiar do que tem à mesa. Para você desfrutar de todas as benesses, todas as bênçãos que Deus tem para a sua família por meio da igreja. E para a gente caminhar para o encerramento, a igreja ela se torna a casa de Deus quando nós estamos aqui. Essa canção fala isso, né? Quando estamos juntos, esse lugar é casa.
Então esse lugar não é casa de Deus, é casa de Deus? Deus habita aqui? Sabe que não, né? Deus não cabe aqui dentro. Quando Davi quis construir o templo, Deus falou assim, eu não habito em templos feitos de mãos humanas. Aliás, Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, ele foi apedrejado por causa disso. Ele falou assim, vocês falam que Deus habita nesse templo, Deus não habita nesse templo, o templo de Jerusalém. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Mas Deus habita onde? Deus habita em nós. Então, quando nós estamos aqui, porque você está aqui é casa de Deus. Aqui só é casa de Deus quando você está aqui. Então, quando você está aqui com a sua família, você está na casa de Deus, porque estamos juntos aqui, formando esta casa de Deus. Aqui, quando estamos juntos, é o lugar onde a glória de Deus se manifesta, e nós, então, desfrutamos da glória de Deus, guardadas as devidas proporções, né? A mesma glória que nós desfrutaremos na eternidade. Nós podemos desfrutar por meio da igreja. A sua família pode desfrutar da glória de Deus por meio da igreja. Então, por isso, o convite, volte à mesa, de volta à mesa, esteja sempre presente à mesa, porque somos nós quem precisamos desta mesa. Não é Deus que precisa desta mesa, não é o Espírito Santo que precisa dessa mesa, não é Jesus que precisa dessa mesa. Na verdade, eles prepararam esta mesa para nós. Eles prepararam esta mesa para que nós pudéssemos desfrutar de tudo que acontece nessa mesa, do culto, da adoração, da cura emocional, da cura física, se for, da cura mental, de tudo aquilo que um culto pode produzir em nós, do desenvolvimento da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus, dos nossos encontros e reencontros com Deus, da comunhão que temos uns com os outros. A mesa está posta e o convite está feito. Venham à mesa para desfrutar de tudo isso que Deus tem preparado para você, para nós e para as nossas famílias. Esse lugar é casa de Deus. Esse lugar está sendo casa de Deus porque você está aqui. Se você não estivesse aqui, não seria casa de Deus. Se nós não estivéssemos aqui, era um salão fechado. Mas porque estamos aqui, esse lugar é casa de Deus. Amém? Vamos orar? E depois eu quero chamar a banda aqui à frente. E nós vamos cantar um louvor e teremos o momento da celebração da ceia do Senhor. Ó Pai, eu quero te agradecer pela vida da tua igreja. Obrigado a Deus, porque o Senhor, mesmo sendo completo e suficiente, o Senhor criou a igreja para nós. Nós podemos estar aqui, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua misericórdia, por causa da tua bondade. Não merecíamos mesmo estar aqui, ó Deus, mas o Senhor nos aceitou em Cristo, o Senhor nos acolheu em Cristo. E junto conosco o Senhor acolheu a nossa família. E nós te somos muito gratos por isso, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida da igreja na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desta igreja. E por todas as famílias que fazem parte desta igreja. Ó Deus, que, como foi falado aqui, que também esse retorno à mesa, essa campanha possa apenas ter nos despertado a isso. Mas que todos possam retornar sempre, fazer parte desta igreja com muita alegria no coração, ó Deus. E nós te louvamos por tudo isso, e nós te somos gratos por esta casa, nós te somos gratos pela tua igreja, nós te somos gratos por Cristo Jesus, e é no nome dele que nós oramos. Amém?